E 11 de setembro e o sonho americano, no Nat Geo. A busca pelo sonho americano atrai pessoas do mundo todo para Nova York. Com seu farol icônico, a Estátua da Liberdade e suas elevadas torres é para muitos a cidade, a personificação do próprio sonho. Ela inspirava um menino da Malásia. Ele sempre dizia que queria ir a Nova York, e eu ponderava que Nova York era um lugar distante, mas ele dizia, talvez um dia eu chegue lá. Ela atrai um empresário da França. Estas torres, devido à sua ousadia, personificam para mim uma parte do meu sonho americano. E um assistente pessoal da Grã-Bretanha. Eu tive muita sorte de morar no lado oposto. De um lado, a Estátua da Liberdade no Porto, linda. Do outro lado, era o meu escritório, World Trade Center. Eu era a garota mais feliz do mundo. Mas em 11 de setembro, o ataque terrorista nas Torres Gêmeas transforma o sonho em pesadelo. Eu lembro que eu disse, está caindo. Depois ouvi pessoas gritando, está desmoronando. Começamos a correr. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A morte de quase 3.000 homens e mulheres no 11 de setembro marcou para sempre um país, uma cidade e pessoas no mundo todo. Seus filhos e filhas, esposas e maridos vieram para cá em busca de uma nova vida, uma nova esperança, um novo sonho para o futuro. 11 de setembro e o sonho americano. Nova York é uma cidade formidável de arranha-céus, e só a sua escala e grandeza sempre causa um enorme impacto nos imigrantes. Para o menino chegando com os pais de um Equador empobrecido no início dos anos 1960, tudo parecia um mundo de fantasia. Já era noite, eu vi os arranha-céus todos iluminados e lembro que pensei que parecia uma cidade espacial. Eu tinha lido revistas e gibis sobre estas vistas da cidade e lembro que fiquei olhando para os enormes arranha-céus. Quando o primeiro filho de Kazu Sada e Mari Sumiyama nasceu em 1967, parecia que Yoichi observaria a tradição da família, seguindo os passos do pai. Aqui está Yoichi na escola primária. Foi nessa escola que o avô e o pai de Yoshi estudaram. Yoichi era da terceira geração da nossa família que foi aceito lá. Meu pai era o mais feliz de todos. Ele estava orgulhoso. A seleção era feita por sorteio. Foi um milagre todos os três terem conseguido entrar lá. O laço entre pai e filho se fortalecia à medida que Yoichi crescia. Mas o espírito aventureiro dele logo levaria para longe de casa. Na primeira vez que fui esquiar com Yoichi, ele tinha 3 anos. Como era a primeira vez dele, eu o coloquei na frente dos meus esquis e descemos a colina juntos. Eu o segurava enquanto descíamos. Em Nova York, a construção das torres do World Trade Center começa em 1966. Gradualmente, elas se elevam no meio da silhueta de Manhattan. Utilizando métodos revolucionários de construção, as Torres Gêmeas tornam-se os prédios mais altos do mundo, quando ficam prontas em 1973. Nova York agora tem um novo símbolo e proclamando-se a cidade do mundo. Para um pequeno menino crescendo na Malásia, ela era uma atração irresistível. Este globo é uma das lembranças que temos de quando ele era menino. Ele adorava viajar, sempre falava em viajar. Por isso compramos este globo para ele, para ver os países e os lugares que gostaria de visitar. A gente se divertia. Eu perguntava sobre as capitais de países e ele girava e dizia aqui. Ele sempre acertava. A educação de Shankar e crescimento pessoal são encorajados por Raj Navaratnam e seu marido. E à medida que fica mais velho, o seu fascínio por Nova York fica mais forte. Ele sempre amou Nova York porque é a cidade do mundo. E ele dizia que era lá onde alguém conseguia tudo o que queria no mundo.
A reputação orgulhosa do bombeiro como um trabalhador heróico é algo que Alfredo Fuentes, o menino do Equador, descobre quando crescia no Queens, onde seus pais lutavam para sobreviver. Eu me lembro de uma noite quando ouvi as sirenes do Corpo de Bombeiros e 2 bombeiros começaram a subir a escada com todos os equipamentos, as machadinhas e tudo. E depois de alguns minutos eles saem correndo com uma mulher. Foi tudo tão positivo que eu disse, eu gostaria de ser um bombeiro. Em 1978, uma antena de televisão é instalada na torre norte do World Trade Center, tornando-o imediatamente reconhecível. As torres se tornaram um próspero centro empresarial internacional e seu status como de moderno símbolo de Nova York se estabeleceu firmemente. Quando os novos imigrantes Salem Hamdani e sua esposa Talat chegaram a Nova York no fim dos anos 1970, o casal muçulmano-paquistanês se fotografou com orgulho com o World Trade Center ao fundo. Mas logo eles tiveram que enfrentar o preconceito contra o filho Salman, intimidado na escola por causa de uma religião. Meu marido decidiu que ele devia aprender karatê para se defender. Ele se saiu muito bem. Em 6 meses, estava quebrando a pilha de tijolos com as mãos e dava voadoras. Salman crescia e adotava os valores de seu país adotivo. Ele queria ser um verdadeiro garoto americano. Ele me ensinava o estilo de vida americano. Ele era fã de Guerra nas Estrelas e um dia eu perguntei o que era isso. Mãe, a senhora não sabe o que é Guerra nas Estrelas? Então você não é uma americana. Tem de ler, tem de saber o que é Guerra nas Estrelas. O sonho americano também atrai trabalhadores sem registro que esperam fugir de uma vida de pobreza, como Luiz Chimbo e sua família do Equador. Mas a vida em Nova York provou ser uma enorme luta, e eles eram forçados a dividir uma casa com 2 outras famílias. Quando o filho dele chega em casa da escola com um projeto para desenhar a planta da casa da família, sua mãe Ana escolhe sonhar e não a realidade. Eu disse que construiríamos uma mentira. Uma pequena mentira. Fazer de conta que tínhamos uma casa grande. E ele disse, tudo bem. E eu disse que teríamos uma sala de estar, uma sala de jantar, uma grande cozinha e 2 quartos. Um para ele e um para o papai e para mim. E Helena Belilovski deixa a Ucrânia com o marido Boris e o filho Eugênio em 1993. Devido ao antissemitismo, eles não viam nenhum futuro em seu país natal. Os Estados Unidos pareciam a terra da oportunidade. Estávamos empolgados porque tudo iria acontecer. E sabíamos que teríamos de trabalhar muito duro. As pessoas que já estavam aqui mandavam cartas nos contando que precisávamos trabalhar nos Estados Unidos, onde todos podem se tornar o que quiserem ser. Era só se esforçar, trabalhar duro e tudo. Todos os nossos sonhos se realizariam. Kazusada e Mari Sumiyami observam o filho Yoichi crescer abraçando um mundo diferente. Yoichi conhece a sua esposa Harumi na universidade. Na lua de mel, eles vão esquiar no Canadá. Harumi sempre soube que Yoichi sonhava com outro mundo. Desde que conheci Yoichi, sempre respeitei o jeito incansável dele trabalhar para tornar seu sonho uma realidade. Ele era incrivelmente esforçado. Também sonhando com outro mundo e prestes a deixar a família na Malásia, está o único filho Veeyah Shankar Paransoti. Após terminar o colégio, sua primeira escolha de universidade é Nova York. Seus pais investem todas as economias para pagar os estudos. Levei 20 anos da minha vida ganhando o dinheiro para mandá-lo a Nova York. Eu trabalhei muito. E não me arrependo disso, porque tudo que eu tivesse, no fim, seria dele. A força do sonho americano também alcança Sidney.
onde uma nova geração de estudantes australianos está prestes a embarcar numa carreira. Quando Stephen Thompson se formou como o primeiro da turma em ciência da computação na Universidade de Sydney, seus pais sabiam que o desejo dele de deixar a Austrália seria grande. Ele chegou em casa um dia e disse: eles querem que a gente vá aos Estados Unidos por algumas semanas para montar uns novos sistemas. Eu disse: parece uma experiência interessante. Para Stephen, Nova York oferece grandes oportunidades e ele fica lá. Ele ligava para nós uma vez por semana. Nas primeiras vezes, eu tentava pensar em coisas importantes para falar. Mas depois de um tempo, eu relaxei e a gente só conversava. Mas aquela ligação semanal do Stephen era um grande momento de nossas vidas. Stephen se apaixona pela nova-iorquina Dory e ele se casa em 1989. Quando Emily nasce 2 anos depois, uma das primeiras coisas que fazem é viajar a Sydney para apresentar Emily para o lado australiano da família. Steven sempre dizia que quando partíamos, era bom estar indo, mas triste por estar partindo, porque era bom estar indo para casa, mas triste por deixá-la. Na verdade, a Austrália e aqui eram ambas as nossas casas. Mas um homem não tinha o desejo de ter sua família em Nova York, o canadense Ken Basnick. Apesar das muitas conexões de negócio com os Estados Unidos, Ken prefere construir sua casa dos sonhos para a esposa Maureen e a família perto de Toronto. Essa é Maureen e ela está subindo para a entrada da casa. Ainda não temos uma escada, mas essa é a nossa entrada e vamos fazer uma rápida visita. Em 1999, Ken decidiu construir a nossa Casa dos Sonhos, que ele chamava de Projeto do Milênio. E o nosso projeto era construir a casa grande o suficiente para o nosso filho e nossa filha terem os próprios quartos e espaço para todos os amigos que eles quisessem trazer. Para ainda termos um tempo para a nossa família, fins de semana, enfim, um lugar que todos quisessem visitar. Nova York não agrada imediatamente a todos que vão morar lá. Quando Bruno Delinger chega da França em 1997 para estabelecer o negócio, ele não conseguia entender tanto exagero nisso. Logo que cheguei a Nova York, eu detestei a cidade, não sei porquê. Era muito grande, muito espalhada. Tudo era muito rápido, as pessoas eram bruscas demais. Levei 1 ano e meio para gostar dela. Mas quando eu descobri como fazer as coisas em Nova York, eu me apaixonei pela cidade, rapidamente, e ela se tornou a minha cidade. Eu me tornei um nova-iorquino. Quando Bruno muda os escritórios de sua empresa para o 47º andar da Torre Norte, ele sentiu que tinha chegado. Algo sobre as torres mexia muito comigo. Sem dúvida, elas, com sua escala gigantesca, sua ousadia e beleza, se incorporaram em mim. Pela forma como se elevavam da ilha de Manhattan, eram parte do meu sonho americano. Em 2000, Vyaya Shankar Paransotti consegue um emprego na ON Corporation, no 103º andar da Torre Sul. É um sonho que ele realiza e que sua mãe compartilha com ele. Ele dizia que era maravilhoso subir pelo elevador, estar no edifício todos os dias. Contava que fez isso no escritório, fez aquilo. Pelos olhos dele, eu via Shankar lá dentro, olhando pela janela e tudo que ele fazia. No verão de 2001, Yolena Bebilovski já era vice-presidente assistente da Fred Audia Management, no 93º andar da Torre Norte. É uma grande conquista para uma mãe que tinha chegado da Ucrânia falando muito pouco inglês.
Ela estava muito feliz. Começou a se esforçar ainda mais, vendo que as pessoas valorizavam o que ela fazia, principalmente com a promoção e os bônus. E todos gostavam dela. Também progredindo no mundo está o trabalhador sem registro Luiz Chimbo. Ele consegue um trabalho no restaurante Janelas do Mundo, um refúgio para trabalhadores imigrantes. Agora, ele e Ana podem começar a sonhar com uma boa educação para o filho. Meu marido e eu pensamos em mandá-lo nos primeiros 5, 6 anos para uma escola pública. Mas depois planejamos colocá-lo numa escola particular ou numa escola católica. Mas nós sabíamos que isso ia acabar sendo muito caro. Para Harumi Sugiyama, mudar para Nova York pareceu difícil inicialmente, quando seu marido Ishi consegue o trabalho de seus sonhos no Banco Fuji, no 80º andar da Torre Sul. Morar em Nova Jersey com 2 crianças pequenas levaria um tempo para se acostumar, mas agora estão se adaptando e têm grandes esperanças para o futuro. Em abril, a primavera chegou e Nova York, de repente, se tornou um mar de verde. Descobri muitos lugares novos e comecei a pensar que no inverno seguinte teríamos muitos lugares para ir em família e aproveitar com as crianças. Justo neste momento, aquele setembro nefasto chegou. Em setembro de 2001, com sol brilhante e céu cristalino, Nova York parecia pronta para um outono tranquilo. Mas os eventos de 11 de setembro transformariam o sonho americano em pesadelo e mergulhariam as vidas de todos ligados ao World Trade Center na escuridão e no caos. No começo de setembro de 2001, os nova-iorquinos estão voltando ao trabalho depois das férias de verão. No World Trade Center, lar de algumas das mais importantes instituições financeiras do mundo, muitas das 50 mil pessoas que lá trabalham estão retornando aos seus escritórios. Uma delas, uma assistente pessoal da Grã-Bretanha, está começando um novo trabalho na Eurobrokers no 84º andar da Torre Sul. Ela é Janice Brooks. Eu tive muita sorte de morar no lado oposto do World Trade Center. De um lado, a Estátua da Liberdade no Porto, linda. Do outro lado, era o meu escritório no World Trade Center. Eu era a garota mais feliz no mundo. Do 106º ao 107º andar da Torre Norte, o restaurante Janelas do Mundo oferece vista espetacular da Estátua da Liberdade. No domingo, dia 9 de setembro, o canadense Ken Basnick chega a Nova York para uma importante reunião de negócio. Está marcada para amanhã do dia 11 de setembro. Ele decide antes ligar para a família em sua casa. Como ele não teve a chance de se despedir do nosso filho, Brennan, ligou no domingo à noite. Ligou do Janelas do Mundo. E disse: estou no topo do mundo. Estou num restaurante chamado Janelas do Mundo. Nossa, você precisava ver este lugar. É uma vista e tanto. Na noite de segunda, dia 10 de setembro, Vyavia Shankar Paransotti está de volta a Nova York depois de uma curta viagem à Europa. Ele planeja começar cedo no dia 11, no seu trabalho na ON Corporation, na Torre Sul do World Trade Center. Antes de dormir, ele liga para a mãe na Malásia. Eram 6h30 da manhã quando ele me ligou. Para ele, eram 6h30 da noite. Ele disse que teria de ir cedo ao trabalho e que estava cansado. Então, eu disse para ele não conversarmos muito e que ele fosse dormir logo. Eu sempre terminava a conversa dizendo que logo falaria com ele, mas não disse naquela vez. Pensei em ligar de volta para dizer isso, mas como ele disse que estava cansado e que teria de acordar cedo, fiquei com pena e não liguei. O dia 11 de setembro amanhece lindo, uma manhã normal.
Oishi Sugiyama sai de casa em Nova Jersey às 7 horas para estar em seu trabalho no Banco Fuji, na Torre Sul, e começar cedo. Harumi Sugiyama está em casa com os 2 filhos pequenos. Ela está esperando o 3º filho. Meu enjoo matinal estava chegando ao fim. Naquela manhã, só me senti um pouco enjoada. Fora isso, vi Yoichi sair para o trabalho como sempre. Era uma manhã típica, como qualquer outro dia. O australiano Stephen Townsend tem uma importante reunião de negócio no Janelas do Mundo naquela manhã. Steven estava de terno e perguntei se ele iria ver um cliente. Ele disse que estava indo a uma conferência e que estava atrasado para pegar o trem. Ele beijou Emily e já estava saindo quando eu disse, e o meu beijo? Ele voltou, me beijou e saiu correndo de novo. São 8h45 da manhã. Cerca de 14 mil funcionários chegaram ao World Trade Center. Bruno Dellinger está em seu escritório no 47º andar da Torre Sul, pronto para começar a trabalhar. Eu tinha acabado de ligar o computador. Estava vendo os meus e-mails quando ouvi um estrondo incrível. Uma das minhas funcionárias levou pelo menos 1 minuto para vir da sala dela até a minha, porque a torre estava chacoalhando muito. Tive de segurar a Susan porque achei que ela fosse cair. Os primeiros boletins vindos do World Trade Center sugerem que um avião pequeno tivesse se chocado acidentalmente na Torre Norte. O bombeiro capitão Al Fuentes está em sua sala no Brooklyn quando recebe a notícia. Um avião tinha atingido a Torre Norte e eu disse que era impossível. Num dia como aquele, a visibilidade era de quilômetros. Mas fui até a minha janela para ver. E eu disse, meu Deus! Eu vi a Torre Norte em volta em chamas e fumaça escura. Fumaça escura de petróleo saindo dela. Em minutos, os primeiros serviços de emergência chegam ao World Trade Center sem saber o que esperar. No 84º andar da Torre Sul, Janice Brooks liga para o escritório da Eurobrokers em Londres para avisar que eles estão bem. Só avisei que todos estavam bem, que algo havia acontecido na torre ao lado. Mas ele não acreditava no telefone. Dizia, algo aconteceu ao lado. Meu Deus, Janice, saia daí. Um avião bateu no prédio. Eu corria, dizendo a todos, precisamos sair. Brian me disse que iam ficar, que era só ficar longe das janelas. Eu já não sabia o que estava fazendo. O Dan olhou para mim sorrindo. Tudo parecia em câmera lenta. Estava correndo no meio deles e ele estava sorrindo para mim, mas eu continuei correndo. Imagens da Torre Norte atingida tornam-se manchete instantânea. Boris Bebilovski está dirigindo para o trabalho quando ouve noticiário no rádio do carro. Ele tinha levado a esposa e Helena para a estação de trem naquela manhã, como sempre, para ela ir ao trabalho no 93º andar da Torre Norte, a torre atingida. Isso preocupou Boris imediatamente. Alguma coisa dentro de mim me alertou e eu decidi que tinha de parar e ligar para ela. Era algo muito diferente e estranho. Comecei a ligar para ela e o telefone só tocava. Ninguém atendia. Todas as linhas do trabalho dela estavam ocupadas. Dory Thumpset assistia os eventos em casa pela TV. Seu marido Steven tinha uma reunião de negócio no Janelas do Mundo. Eu mandei um e-mail para ele e ele respondeu que estava no World Trade Center, acima do problema. Pedia a ele para manter contato comigo, porque eu estava enlouquecida. E ele respondeu dizendo, mantenha calma. Depois, em outra mensagem, assista a CNN, preciso de notícias.
Agora as notícias sobre o incidente do World Trade Center parecem cada vez mais sérias. No mundo todo, as pessoas não desgrudam da TV. Eram 10 da noite em Tóquio e a família Sumiyama assistia o noticiário da noite. A primeira coisa que vimos foi a imagem de um prédio queimando. E depois ouvimos o noticiarista dizer que o prédio mais alto do mundo estava em chamas. Eu disse à minha sogra para não se preocupar, porque Yoichi trabalhava na outra torre, não na que tinha aquele buraco. E estava tudo bem. E assim que disse isso, vimos o segundo avião atingir a Torre Sul. Maureen Busnick não sabia o que estava acontecendo até ligar a TV. Eu liguei a TV bem no momento em que o segundo avião atingia a segunda torre. Sendo comissária de bordo, imagine o meu horror. Aviões não se chocam em prédios, foi o que eu pensei. Mas então eu me dei conta. Mas é o World Trade Center. É onde o Ken está. Pouco depois das 9 da noite na Malásia, o segundo avião atinge a Torre Sul. Eu liguei a TV e não acreditei no que vi. Fiquei paralisada. Não conseguia fazer nada. Eu liguei para a casa dele, só tocava, mas ele não atendia. Então liguei para o celular também. Também não atendia. Liguei para o escritório, mas ninguém atendia. Então eu pensei, Shankar escapou, ele não está lá, ele está bem. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo havia uma ansiedade em mim. Vamos pelas escadas, por aqui. Após o choque do segundo avião, o pânico se espalha enquanto as pessoas tentam se afastar da área. Bruno Dellinger, que estava relutante em deixar seu escritório na Torre Norte, decide agora sair. O tempo todo em que descia as escadas, eu negava o que estava acontecendo. Mas no subconsciente eu sabia que corria um sério perigo. Mas como todas as pessoas na escadaria, eu dizia a mim mesmo que não era sério, que conseguiríamos sair dali. Nas ruas, a situação está se transformando numa grande emergência. Todos os serviços de emergência são chamados ao local. Muitos socorristas se dirigem ao World Trade Center vindo de todos os lugares da cidade. Talat Ramdani sabia que seu filho Salman seria um deles. Ele responderia na hora. Era um socorrista certificado. Trabalhou na ambulância do metrô por mais de 1 ano e era o dever dele. Um socorrista treinado vai atender a situação. Naquele dia, todos os socorristas foram chamados para ajudar lá. Quando o corpo de bombeiros chega ao World Trade Center, os corajosos de Nova York encontram um incêndio de grande altitude, diferente de qualquer um visto na cidade. O núcleo central da Torre Norte, que abriga os postos de elevadores e escadarias de emergência, tinha sido destruído. As pessoas acima da zona de impacto estavam presas num inferno em chamas. Eu sabia que enfrentávamos algo nunca visto antes. Ouvi uma explosão, olhei e disse, céus, foi uma bomba. Continuei olhando para cima, então vi um corpo voando, caindo na calçada e explodindo. Meu Deus, pensei. Senti a urgência de entrar lá e fazer tudo para ajudar aqueles pobres civis. Ana Soria assiste o noticiário com grande horror.
Seu marido Luiz trabalha no complexo do Janelas do Mundo acima da zona de impacto. Ela se dá conta de que ele está preso. Eu estava tão desesperada que não sabia o que fazer. Procurei as roupas dele. Lembro que peguei a camiseta que ele usou no dia anterior. Senti o perfume dele. Eu só rezava. Deus, por favor, não deixe nada acontecer com ele. Por favor. Para Harumi Sugiyama, vendo tudo ao vivo pela TV, a zona de impacto do segundo avião parece perigosamente próxima ao local onde seu marido Oishi estaria nos escritórios do Banco Fuji, entre o 79º e o 82º andares. Parecia que o segundo avião tinha atingido a torre no meio, no 60º andar. Eu estava convencida de que Yoichi estava ileso porque os escritórios dele estavam mais no alto. Eu olhava para a TV e dizia, corra, corra, saia daí em segurança. O pai de Oishi está assistindo tudo em Tóquio. Para ele, a situação parece bem mais séria. Incapaz de me sentar, fiquei de pé e as pernas tremiam incontrolavelmente. Ainda não conseguia acreditar que meu filho estava no prédio que tinha acabado de ser atingido. Não conseguia imaginar. Mas a catástrofe no World Trade Center está para ficar bem pior. A enorme operação de emergência e segurança no World Trade Center começa a surtir efeito e Nova York inteira para. Boris Belilovsky observa o desenrolar dos eventos em seu trabalho e não sabe o que fazer. Eu me sentia impotente. Estava entrando em pânico. Eu pensava, corra rápido, rápido, fuja desse lugar. Só pensava nisso no meu escritório. Eu sentia que eu precisava ir lá e ajudá-la, mas eu não imaginava como. Notícias sobre a escalada da emergência no World Trade Center correm o mundo todo. Na Malásia, a Raj se esforça para permanecer otimista. Eu estava grudada na TV, pedindo a Shanka que, por favor, me ligasse. Fiquei esperando o telefone tocar e ouvir a voz dele, mas não tocou. Fiquei esperando e ele não ligou. Então, me dei conta de que algo havia acontecido para que Shanka não me ligasse. Ele sabia que eu estaria preocupada e a primeira coisa que faria era me ligar. Ele era assim. Maureen Busnick não recebeu nenhuma notícia de seu marido. Ela liga para a mãe dele em Toronto para descobrir se ela tinha alguma notícia dele. Eu sabia que ele teria ligado. E ele ligou. E disse, mãe, numa voz muito calma, estou em Nova York, no 106º andar, nos Janelas do Mundo. A sala está cheia de fumaça e o telhado está bloqueado. Não sei como sair daqui. Os telefones ficaram mudos. A mãe dele, então, foi a última pessoa a ouvi-lo. O 106º andar foi citado como o andar dos que saltaram. Foi horrível as pessoas terem feito aquela escolha. Quando eu vi que havia pessoas nas janelas, pensei que uma delas fosse meu marido. Mas quem podia ajudar? Quem? O helicóptero só chegava até o topo da torre. Meu Deus, eu dizia, onde está você, Deus? Por favor, ajude. Eles não podem fazer nada. Por que isso está acontecendo?
Quando Janice Brooks sai da Torre Sul, depois de descer a escada de emergência desde o 84º andar, ela fica surpresa com o tamanho do desastre. As pessoas olhavam para cima, se perguntando o que havia acontecido. Lembro que comecei a chorar. Onde era nosso andar, havia um enorme buraco e só se viam chamas. O pior foi pensar nas pessoas que eu havia visto pela última vez no andar. Americano no Nat Geo. Nas ruas ao redor do World Trade Center, a atmosfera era de ansiedade e tensão. Então, às 9h59, a Torre Sul inesperadamente desmorona. O capitão Al Fuentes, junto com outras centenas de bombeiros, estão na zona de perigo. Eu lembro que disse, está caindo. Depois ouvi pessoas gritando, está desmoronando. Começamos a correr. Era como um trem de carga. Estava próximo de mim. Era simplesmente enorme. Esse monstro veio se aproximando, esticando seus tentáculos. Disse a mim mesmo, o que vou fazer? Correr ou ficar? O tempo parecia ir bem devagar. Eu respirei fundo e estava dentro dele. Tudo ficou negro, mais negro que a noite. Nós tínhamos sobrevivido, mas não conseguíamos respirar. Usei o meu tanque do equipamento e tentei respirar o ar dele. Estava um pouco mais claro, mas não conseguia acreditar no que via. Tudo estava em chamas, havia montes de 1, 3, mais de 4 metros. Era inacreditável. Ana Soria assiste o colapso das Torres Sul em horror. Ela teme que o mesmo aconteça à torre ainda de pé, sabendo que seu marido está preso quase no alto dela, no restaurante Janelas do Mundo. Eu vi a torre desmoronar. E disse não. Por favor, não, só pode ser um pesadelo. E eu quero acordar. Eu quero muito acordar. Boris Belilovsky assiste às intermináveis repetições do colapso da Torre Sul pela televisão e também teme pela esposa presa na torre ainda de pé. A todo momento eu pensava, ela vai ligar agora mesmo. Mas ninguém ligou, o telefone não tocou. Então eu pensei, isso não está acontecendo comigo, mas com outra pessoa. Simplesmente não consegui imaginar aquilo acontecendo comigo. Às 10h28, a Torre Norte também desmorona. Para Janice Brooks, que tinha chegado ao seu apartamento de frente ao World Trade Center, o pesadelo continua. Foi um barulho que nunca tinha ouvido. Era um estrondo baixo, que parecia um tuk-tuk-tuk. Eram os andares caindo um em cima do outro enquanto o prédio desmoronava. Depois houve um estrondo forte e uma nuvem negra apareceu e todas as janelas, uma por uma, ficaram cobertas de preto. Tudo ao redor ficou negro, escuro. Não enxergava minha mão na frente do meu rosto. Após sobreviver ao colapso da primeira torre, o capitão Al Fuentes fica preso no colapso da segunda. Desta vez, ele não teve tanta sorte. Não conseguia ver a luz do dia. Eu estava cuidando da transmissão do rádio. Obviamente, perdia e ganhava consciência.
Na primeira transmissão, eu lembro que disse: aqui é o Capitão Fuentes. Estamos presos. Há muitas pessoas comigo. Precisamos de ajuda. Precisamos que tirem vigas de cima da gente. Bruno Dellinger também está na zona de perigo após escapar da morte quando as duas torres caíram. Assustado e confuso, ele chega às ruas e decide andar até o seu apartamento. Era este tanto, não sei. Parecia que andava na neve por centenas de metros. Cheguei perto de casa e, como mágica, consegui ligar para os meus pais, para minha mãe. Tudo que tinha guardado dentro de mim, botei para fora. Depois do imenso trauma e do terror que aqueles eventos causaram em mim, foi a ternura dos pais, que também estavam abalados. Senti que me amavam. Notícias sobre o colapso das Torres Gêmeas são recebidas com descrença por toda Nova York e transmitidas para o mundo. Doris Dumpsett agora sabe que é hora de ligar para a família de seu marido Stephen na Austrália. Liguei para o meu cunhado Geoff às 4:30 da manhã na Austrália e contei a eles. Lembro que disse ao Geoff que lamentava muito ter de contar aquilo, mas era importante que eles soubessem logo. Não queria que os pais do Stephen estivessem sozinhos quando soubessem da notícia. Por isso contei a ele. E eu sabia que ele cuidaria disso. Fomos para a sala de jantar. A televisão estava lá. E eles disseram que estava tudo na TV. Eu disse para ligá-la e alguém disse: é horrível, mãe. Mas eu disse que tínhamos que ver. Eles ligaram a televisão. Não sei se eu chorei na hora. Acho que eu estava em choque. Em Nova York, milhares de funcionários de escritórios voltam mais cedo para casa depois de serem removidos de Manhattan. As escolas também fecham mais cedo para os pais se reunirem com seus filhos. Ana Soria teme que seu filho Luiz volte logo para casa, querendo saber o que aconteceu com o pai. Comecei a pensar no que eu iria dizer ao meu filho. Como eu iria explicar o que tinha acontecido ao pai dele. Minha escola ficava a 15 quarteirões de casa. Eu saí correndo e só me lembro de que a corrida foi a mais longa de todas. As árvores passavam num flash por mim. E só havia folhas no caminho. Corria para ver minha mãe. Ele chegou e me viu com a camiseta do pai nos braços e segurando o telefone. E ele disse: mamãe, o que aconteceu com o papai? É imediatamente aparente que o catastrófico colapso das torres poderia ter matado milhares. Mas assim que a poeira baixou, uma operação de busca e resgate foi montada para encontrar sobreviventes.
O capitão Al Fuentes está enterrado vivo debaixo de escombros e vigas de aço há 2 horas. Um bombeiro ouve o rádio de Fuentes e se arrasta debaixo dos escombros para investigar. Ele disse, tem alguém aqui. Começou a gritar e eu respondi. Demorou um pouco, eles tiraram uma viga de cima de mim e outras coisas. Depois me soltaram e me colocaram numa maca rígida. De algum jeito eu estava falando. Um cara ficou com a mão segurando meu escalpo. Eles achavam que eu não iria sobreviver. Al Fuentes é uma das muitas vítimas com ferimentos graves causados pela queda de escombros, queimadura de combustível de avião e inalação de fumaça. Ao chegar ao centro médico de Jersey, Fuentes recebe a extrema unção e o hospital chama Aileen para dizer que seu marido não tem esperança de vida. O corte ou o ferimento começava bem aqui e dava volta em toda a cabeça dele. Ele usava o cabelo curto, mas eles rasparam aquela parte da cabeça. Era espesso assim. Era um corte tão profundo que ele parecia ter sido escalpelado. Eu fiquei observando enquanto eles o suturavam e o colocavam em todas aquelas máquinas. E eu estava tão grata por ele estar ali e estar vivo. Não me importava o problema dele. Eu só via que as máquinas faziam barulho. Há grandes atrasos para aqueles que tinham de viajar longas distâncias para chegar em casa no dia 11 de setembro. Os serviços de trem foram suspensos e pontes e túneis fechados. Isso dava esperanças aparentes que não tinham notícias de entes queridos. Harumi Sugiyama estava convencida de que seu marido Ishi ainda estava a caminho de casa. Eu estava certa de que Yoshi tinha escapado para algum lugar. Não conseguia nos contatar. Mas naquele ponto ele já teria ligado. Com certeza ele já estaria em casa. Foi o que eu pensei naquele momento. Talat Ramdhani sabia que seu filho Salman seria um dos primeiros socorristas a chegar no World Trade Center. Mas ela não teve nenhuma notícia dele e estava cheia de preocupação. Quando ele não voltou durante a noite toda e nem recebemos uma ligação dele, eu fiquei muito preocupada. Mas desde que ele estivesse vivo, não importava aonde estivesse. Mesmo que não pudesse falar ou andar, eu queria acreditar que ele estivesse vivo. Na busca por sobreviventes nos dias que se seguiam, ainda há um pouco de esperança de encontrar alguém vivo no meio da morte e destruição, no que agora está sendo chamado de Marco Zero. A escala da destruição deixada pela queda das Torres Gêmeas é inimaginável. Está claro que o número de mortos será muito alto e as chances de sobrevivência à avalanche de aço e concreto pequenas. Então, no dia 1, 14 sobreviventes são milagrosamente resgatados de uma escadaria destruída. Isto inicialmente deu esperanças para aqueles esperando notícias de entes queridos. No fundo, sempre achamos que Shankar estava vivo em algum lugar, porque ele era capaz. Tínhamos esperança. Mas essa esperança diminuía dia após dia. Para os nova-iorquinos, a fumaça se elevando sobre o horizonte da cidade é um lembrete constante de uma terrível perda. A ideia de retornar à normalidade parecia impossível para Boris Belilovsky. Ele não teve nenhuma notícia de sua esposa Helena, que trabalhava na Torre Norte quando houve a tragédia. Voltar para casa diariamente era absolutamente horrível.
A casa estava vazia, o calor que ela trazia para casa todos os dias, tudo tinha acabado. Eugenie só me perguntava onde estava a mãe, se ela foi encontrada, e eu não conseguia dizer nada. Talat Ramdani se juntou a centenas de outros andando ao redor de Manhattan desesperadamente, tentando conseguir notícias de seus entes queridos desaparecidos. Eu estou procurando meu filho, Sal. Ele saiu de casa naquela manhã e não voltou desde então. Se alguém o vir, ele provavelmente está ajudando as pessoas. Mas em meio a este público compartilhando a tristeza, havia um pouco de suspeita e ódio racial, principalmente contra muçulmanos morando em Nova York. Preguei cartazes de Salman em todo o quarteirão e quando saí horas depois, todos foram removidos e rasgados. Eu estava tão mal naquele momento que não soube que alguém os tinha tirado. Eu coloquei em todas as árvores e todos foram retirados. É o dia 3 da operação. 24 horas de busca e resgate no Marco Zero e nenhum sobrevivente foi encontrado desde o segundo dia. A canadense Maureen Basnick sabia que seu marido estava preso acima da zona de impacto quando a Torre Norte ruiu. Havia muito otimismo de que haveria sobreviventes, principalmente de membros de famílias. E eu sabia o tempo todo em que assistia à televisão. Não conseguia me afastar dela. No fundo do meu coração, eu sabia que quem tinha morrido. Foi muito difícil. Houve momentos em que achei que não suportaria a dor. Ana Soria tem esperado dia e noite por notícias de seu marido Luiz. Ela suspeita de que ele era uma das pessoas presas no alto da Torre Norte quando ela ruiu. Agora, ela terá de preparar o filho de 12 anos para o pior. Eu disse. Já passaram 5 dias, papi. E não temos notícias do papai. Quero pedir para você ser forte. Caso o papai não volte, seremos eu e você. Eu não senti aquela carga emocional me atingir logo no começo, porque eu queria dar um apoio para minha mãe. Eu tentei confortá-la o mais possível e venho tentando fazer isso desde então. Desde aquele dia, eu venho constantemente sendo um grande apoio para ela. 5 dias depois do 11 de setembro, a família Sumiyama chega a Nova York de Tóquio. Eles estão desesperados para chegar ao Marco Zero na esperança de se juntar à busca pelo filho Oishi. Eles não têm ideia das elaboradas medidas de segurança em vigência. Não podíamos chegar perto do Marco Zero. Se estivesse lá, eu teria procurado o Yoichi com minhas próprias mãos. Tinha até levado uma máscara e luvas comigo, só por precaução. Eu vi a fumaça se elevando do solo queimado e foi naquele momento que tudo se tornou real para mim. Foi uma sensação de mal-estar. Raja Navaratnam e Paran Sivapakian só puderam ir a Nova York da Malásia em 18 de setembro. Eles não tinham nenhuma notícia do filho Shankar, que trabalhava no 103º andar da Torre Sul.
Enquanto a gente andava pelo local, eu implorava para um dos rapazes para eu chegar perto. Dizia que meu filho estava lá. Eu achava que ele sairia todo coberto de pó, que seus óculos estariam quebrados e ele diria: "Mãe, eu estou aqui." E eu pensava: Deus, eu acredito em milagres, me dê essa chance. Mas não. Enquanto me afastava dali, minhas chances diminuíam. E eu pedi para Shanka sair dali, mas ele não saiu. É meu aniversário! Vamos jantar com a vovó e o vovô que estão lá fora? Só queríamos ver como a Emily está bonita. E vamos sair para jantar. Parabéns para mim, parabéns para mim. Stephen Thumbset morreu no dia 11 de setembro, preso acima da zona de impacto. Sua esposa Dora estava arrasada, mas sabia que era importante manter as ligações semanais para os pais de Stephen na Austrália. Demorou um pouco até eu conseguir falar com a minha sogra, porque era muito difícil para mim. Eu não parava de chorar e não queria piorar mais do que já estava para eles. Por isso a Emily falava com eles. Visitar regularmente a família de Stephen na Austrália fazia parte da infância de Emily. Neste vídeo, ela está sentada à direita de sua avó Ray no Natal de 2000. Dory sempre fez Emily ligar para nós. Mas ela mesma não conseguiu falar conosco por um bom tempo. Ela precisava muito da Emily. E sem dúvida, Emily precisava dela. Steve era muito ligado na Emily. Era uma relação linda. É maravilhoso para mim ela parecer com ele, ter os mesmos maneirismos de falar, de fazer as coisas. Os outros membros da família de Stephen também sentem isso. Compartilhar a dor dos outros está ficando cada vez mais difícil para Talat Hamdani. O sentimento anti-muçulmano ajudou a transformar a morte e o desaparecimento de seu filho Salman numa notícia que o ligava aos terroristas do 11 de setembro. Eles insinuavam que Salman não tinha morrido nas Torres Gêmeas, que estava ligado aos ataques terroristas, que era um dos terroristas. Nós perdemos um filho, mas em vez de dedicar o nosso tempo e a nossa energia para procurá-lo e aceitar a dura realidade de que ele morrera lá, tínhamos que defender o caráter dele e a nossa fé. Que ele não era um terrorista e não tinha nenhuma ligação com eles. Sim, ele era um muçulmano, mas não é pecado ser um muçulmano. Também havia tristeza pela perda das Torres Gêmeas. Bruno Bellinger, da França, amava o seu escritório de Nova York, na Torre Sul, e a sua perda foi mais profunda do que imaginava. Estava na estrada para Manhattan. Eu estava dirigindo. E lá no fundo estava certo de que veria as torres, que elas estariam lá. Meu coração estava partido, de verdade. E não foi por algo pessoal que eu tivesse perdido. Isso não me importava. Nunca tive interesse por dinheiro. Tudo que fiz foi pela beleza. Uma vida bela é uma vida de sucesso. Meu interesse pelo World Trade Center era a harmonia, a beleza. E tudo se foi. 2 semanas depois do 11 de setembro, Nova York está voltando a uma aparente normalidade. Janice Brooks retornou a um novo local, instalado pela Eurobrokers depois da perda de seus escritórios na Torre Sul. Seu novo trabalho é atender o telefone numa linha de ajuda para os parentes e funcionários desaparecidos. Uma ligação a perturbou mais que qualquer outra. A irmã de Dan Smith ligou para a linha de ajuda antes de saber o meu nome. Ela disse que precisava falar com a garota que viu o Dan pela última vez.
Janice viu Dan e outros 2 colegas quando deixava o escritório e começou a descer as escadas de emergência na Torre Sul. Minutos depois, o segundo avião se chocava no escritório deles, que ficava bem no meio da zona de impacto. Eu me lembro dos 3, quase em câmera lenta, vindo em minha direção. O Dan sorrindo para mim. Não sei por quê, não disse a ele: "Vamos, Dan, vamos sair daqui." E quando a irmã dele me ligou para saber aonde ele tinha ido depois que me viu, eu simplesmente, para minha eterna vergonha, não havia parado por um segundo para pedir a ele para vir comigo. Vijaya Shankar Paransotti também estava próximo à zona de impacto, descendo do topo da Torre Sul quando o avião se chocou nela. Ele estava com o seu chefe Howard e um grupo de colegas. Um deles contou aos pais dele o que aconteceu. Quando o pó baixou e ela olhou para Shankar, ele estava coberto de pó e Howard estava caído no chão. Todos gritavam e gemiam e Shankar tirou o pó de seu corpo e foi até Howard. Disse que Shankar não iria sair do lugar. Disse a ela para sair dali que ele iria depois. E ele ficou com Howard. Minutos depois, todo o prédio ruiu e sabemos que os 2 morreram juntos. Nosso consolo é que ele não morreu sozinho. Morreu com seu melhor amigo, seu mentor, seu pai substituto. Eles morreram juntos. Após 2 semanas, não havia mais esperança de encontrar sobreviventes. O objetivo do serviço de emergência era resgatar e identificar os mortos. Mas com tão poucos identificados, é difícil aceitar a morte de um ente querido. Por isso, quando o rabino de Boris Bebilovsky sugeriu que a família fizesse uma cerimônia fúnebre para sua esposa Helena, todos ficaram chocados. Eles ainda não estão acreditando. Eu disse a ele: "Não podemos fazer isso. Talvez ela esteja viva." Como pode dizer isso? Uma cerimônia fúnebre é para quem morreu. Ela pode estar viva em algum lugar. Então ele nos disse: "Tudo bem, se ela estiver viva, comemoraremos depois, mas temos de manter a tradição e realizar a cerimônia fúnebre." Enquanto a busca pelos corpos prossegue, certidões de óbito são emitidas para as famílias de desaparecidos que ainda não foram identificados. Este documento trouxe lembranças preciosas e pesar profundo para os pais de Oishi Sugiyama. O dia estava claro e lindo quando tirei a certidão de nascimento dele. E 34 anos depois, totalmente arrasado, tirei a certidão de óbito dele. Sob circunstâncias normais, o funeral e a certidão de óbito é providenciada pelos filhos. Mas, no nosso caso, o papel se inverteu. Foi nesse dia que aprendi a palavra inglesa homicídio. Nova York tornou-se uma cidade de funerais. Os dias passavam em luto para enterrar e honrar seus mortos. Muitos dos 343 bombeiros que morreram receberam honras de heróis. Mas outro heróico bombeiro, o capitão Al Fuentes, lutava para se manter vivo. Ele foi seriamente ferido e ficou em coma. Mas depois de várias semanas, sua esposa Aileen viu alguns sinais de esperança. Ele não falava, mas conseguia escrever coisas. Os olhos dele rolavam para trás por causa de toda a medicação e ele dormia e acordava. Ele começou a escrever e eu não conseguia ler o que estava escrevendo.
Tentei ler e perguntei a alguém. Ele escreveu prognóstico? E tinha mesmo. E eu tentei dizer a ele o que tinha escrito. Eu disse, você escreveu prognóstico? Cada vida salva foi uma vitória simbólica para ajudar Nova York a superar sua tragédia. Mas agora, famílias do mundo todo que perderam entes queridos tinham de superar as profundas cicatrizes emocionais deixadas pelo 11 de setembro. A busca por um novo sentido levaria muitos aos extremos da resistência. Geo. A busca pelo sonho americano de uma vida melhor que trouxe Ana Soria e sua família a Nova York parecia completamente perdida depois que o marido Luiz, um trabalhador sem registro, morreu no 11 de setembro. Ana e seu filho não tinham nenhum dinheiro e nenhuma situação legal nos Estados Unidos. Em desespero, ela procurou um advogado. Conhecer Deborah Brown Steinberger seria uma reviravolta no futuro dela e do filho. Lembra que me mostrou o cartaz de desaparecido? Eu lembro muito bem. Eu sei. Eu segurava uma pasta com todas as informações. Reuni todos os documentos que precisava, porque diziam que tudo tinha se queimado. E eu precisava de provas de que ele estava lá dentro. Ela não falava inglês ou mal falava e eu não falava espanhol. Eu a observava quando uma lágrima caiu sobre o rosto do seu marido e ela limpou com a mão o rosto dele. Na hora, mesmo não podendo falar com ela, soube que faria todo o possível para ajudá-la. Com a ajuda de Deborah, o sonho de Ana e do marido Luiz para dar uma boa educação ao filho continuou vivo. Tenho fotos do meu marido na sala de jantar e sempre digo, viu, ele está indo para a escola. Você conseguiu. E vou continuando com seus sonhos. Farei o possível. Sei que vai ser difícil, mas ele é um garoto inteligente e merece isso. Depois que Vijaya Shankar Paransotti morreu no dia 11 de setembro, seus pais trouxeram de volta itens pessoais de seu apartamento em Nova York para a Malásia e transformaram seu antigo quarto num lugar para o seu espírito descansar. A morte dele foi tão dolorosa que sua mãe Raji se cercou com tudo que tinha guardado, desde a infância até os últimos dias dele em Nova York. Aqui, ela se sente próxima dele. Eu não criei um museu. Eu queria ter um quarto igual ao que ele tinha em Nova York. Assim, ele ficaria confortável nesse quarto, porque ele me seguiria de volta para casa. Por isso, trouxe de volta as coisas dele, tudo que ele queria ter, quando entrasse no quarto dele. Quase um mês depois do 11 de setembro, uma noite, na hora de dormir, Harumi Sugiyama decidiu contar aos filhos que o pai deles não voltaria para casa, mas que na morte ele tinha se transformado numa estrela que sempre veriam e que ele sempre os protegeria. Juntos, eles olharam para o céu da noite e tentaram encontrá-lo. Taishi deu um pulo e disse, acho que o papai é aquela estrela ali. Vendo a animação dele, eu concordei. Sim, tem razão. Deve ser aquela ali. Dias depois, Taishi escreveu uma carta para o pai e deixou na sacada. Quando Taishi não estava lá, eu peguei a carta. Logo depois, ele viu que a carta tinha sumido e disse, o papai veio pegar a carta. Achei que não devia abrir a carta porque era endereçada a Yoichi. Mas a coloquei contra a luz e pude ver a palavra papai, escrita em inglês. Cerca de 8 semanas depois do 11 de setembro, o Marco Zero assumiu a atmosfera de um cemitério em massa.
Os restos de 542 corpos tinham sido resgatados. Os bombeiros sofreram grandes perdas, incluindo o de seu capelão, o padre Judd. O capitão Alfuentes não sabia nada disso, mas quando começou a recuperar a consciência, precisou procurar sentido nos pesadelos recorrentes que estava tendo. Eu tive o pior pesadelo da minha vida. Eu acordei e minha esposa estava numa cama ao lado do leito. Ela ficou comigo direto. Eu lembro que eu disse, chame o padre, Judy. Estou enlouquecendo. Ela perguntou qual era o problema. E eu disse, as pessoas estão pulando, só vejo pessoas pulando e estou enlouquecendo. Eu não consegui falar nada. Só olhei para ele e comecei a chorar. Então, ele soube. Padre Judy morreu? Uma lágrima rolou do olho dela e eu desabei. Comecei a chorar. Ele começou a falar nome de pessoas. Eu lembro sempre que queria dizer não, mas todos estavam. Ele falava os nomes e eu só sacudia a cabeça. Bruno Dellinger sobreviveu ao colapso do World Trade Center fisicamente ileso, mas ficou profundamente traumatizado pela experiência. Ele só conseguiu continuar com sua vida depois de escrever sobre o que aconteceu com ele no dia 11 de setembro, expressando seus sentimentos guardados pela dor e pesar. L'écriture m'a sauvé la vie. Escrever salvou minha vida. Quando a torre ruiu, achei que tinha morrido. Abri uma grande caixa na minha cabeça e coloquei todas as minhas emoções dentro dela. Todo o horror que vi. Coloquei tudo dentro dessa caixa para poder continuar vivendo. Voltar à normalidade também foi mais difícil do que a sobrevivente Janice Brooks imaginava. We had counselors in the office for 12 months, just wandering around. Tivemos conselheiros no escritório por 6 a 12 meses, sempre perguntando como está hoje, Janice, como se sente. E eu sempre muito inglesa dizia que não precisava de aconselhamento, que estava bem. Mas depois de 6 meses eu me entreguei e disse que não aguentava mais, que não sabia o que fazer. Tinha certeza de que conseguiria, afinal era inglesa. Senti que estava decepcionando a rainha, mas tive que dizer, alguém, me ajude. No dia 11 de março de 2002, o céu noturno de Nova York se transformou quando a cidade acendeu as luzes em homenagem aos mortos de 11 de setembro. Na mesma noite, Harumi Sugiyama dava à luz o terceiro filho, Soya. Do seu leito no hospital, Harumi viu as luzes se elevarem no céu. Ao ver as luzes do Marco Zero, senti o sangue se esvair do meu corpo. Disse a mim mesma que a hora de aceitar finalmente tinha chegado. Ao mesmo tempo que Soya estava nascendo, era como se Yoshi estivesse dizendo, está tudo bem, você consegue me encontrar, eu estou aqui. E acho que por isso o corpo dele foi encontrado. 3 semanas depois do nascimento de seu filho, os despojos de Oishi foram identificados. Harumi contatou o sogro em Tóquio para dar a notícia. Antes de ir a Nova York, Harumi disse que Yoichi teria preferido uma caixa extravagante para suas cinzas. No Japão, normalmente escolhemos um vaso pequeno e simples. Harumi escolheu esta bela caixa de bronze para nós e aguardamos desde então. Eu quis levar Yoshi pela Nova York que ele tanto amava. Coloquei a caixa com as cinzas numa mochila. Eu o levei ao Battery Park, onde as cerejeiras estavam em plena floração.
No Japão, a flor da cerejeira é muito simbólica. Acreditamos que ela representa o espírito japonês. Fiquei lá olhando as flores e me sentindo feliz de estar com meu filho durante uma estação tão cheia de significado. E o sonho americano no Nat Geo. 6 meses após o 11 de setembro, mais de 12 mil partes de corpos foram recuperados do Marco Zero e guardadas em caminhões refrigerados numa área conhecida como Memorial Park. Mas somente 500 vítimas tinham sido identificadas. Em março, houve um aumento na identificação com métodos mais sofisticados de comparação de DNA. Um dos identificados foi Salman Hamdani, e no dia 20 de março de 2002, sua mãe Talat recebeu uma visita. 2 oficiais chegaram e disseram que os restos do meu filho foram confirmados pelo DNA. No dia seguinte, fomos ao escritório do médico legista e eles tinham uma pasta enorme sobre ele e disseram que a parte inferior de seu corpo foi encontrada em 34 pedaços. A confirmação da morte de Salman foi um duro golpe para Talat e o marido Salem. Desde o 11 de setembro, Salim começou a dormir na sala, porque a entrada principal era por lá. Ele dizia que esperava por Salman, que não trancaria a porta porque Salman não tinha a chave quando voltasse para casa. Quando a confirmação chegou, ele ficou arrasado. Após lutar duramente pela reputação de seu filho como bom cidadão americano, Talat recebeu o conforto do funeral de herói que ele teve na mesquita de Manhattan. Dignatários de Nova York e colegas cadetes de Salman foram homenageá-lo. E ele era fã de Guerra nas Estrelas. Um americano muito orgulhoso. Pela primeira vez em 47 dias, as operações de limpeza ficaram em silêncio no dia 28 de outubro de 2001, quando houve uma cerimônia interreligiosa no Marco Zero. Para aqueles cujos entes queridos morreram no 11 de setembro, o local tornou-se um lugar de peregrinação. Para Maureen Pasnick, que perdeu o marido aqui, visitas regulares de Toronto a Nova York ganharam um grande significado emocional. O que me faz vir aqui é que o Marco Zero é solo sagrado. No fim, eu recebi provas de DNA, partes do corpo. Na verdade, recebo remessas. Em 3 ocasiões, me disseram que encontraram um pedaço da clavícula, quanto pesava, etc. Isso é muito difícil de lidar. Todas as certidões de óbito recebidas naquele dia diziam homicídio. Essa é a realidade da situação. Desde 2010, Maureen vem trabalhando como guia voluntária no Tribute Center do Marco Zero. Eu quero mostrar alguém muito especial. Meu falecido marido, Ken. Essa é uma foto dele na moto. Quando eu estou aqui, eu me sinto capaz de falar com ele. Sabe, eu não vou muito ao cemitério onde as partes do corpo estão enterradas. Eu me sinto mais próxima dele, de conversar com ele, aqui em Nova York. Na Malásia, Paran e Raj não receberam nenhum resto de seu filho Shankar.
Mas em homenagem a ele e ao amor dele por Nova York, eles recriaram uma parte dos Estados Unidos no quarto dele. Esta aqui é a bandeira de honra, onde está o nome de Shankar. Aqui, Vijaya Shankar Paransoti. E esta bandeira foi dada pela Aon Corporation, onde ele trabalhava. É uma preciosa lembrança da família Aon. 11 de setembro de 2001. Mari Sumiyama também sente a presença de seu filho Ishi, principalmente quando toca piano. Esta peça foi especialmente composta pelo marido em homenagem a ele. Sei que parece estranho, mas às vezes quando eu toco, ouço o som desta tecla. Não há nenhuma explicação lógica para isso, mas sinto que é um sinal de Yushi. A música é triste, mas quando a ouço me encho de ternura. É um sentimento familiar. Sinto que meu filho está ao meu lado. Guardamos as cinzas de Yoichi em casa para sentirmos a presença dele todos os dias. Ver a caixa diariamente é um lembrete constante de que a tristeza nunca vai embora. Não conseguimos colocá-lo num túmulo debaixo do frio solo. Para Ana Soria, a vida melhorou muito depois do primeiro encontro com a advogada Deborah Brown Steinberg. Com a ajuda de Deborah, o filho de Ana, Luiz, teve uma boa educação e está a caminho de conquistar o sonho americano dela e do marido. Mas quando Luiz deixou a casa para ir à faculdade em 2007, Ana precisou ser tranquilizada pelo marido. Vejo meu marido nos meus sonhos. É o único lugar onde posso falar com ele, abraçá-lo, rir com ele. Mas eu estava chorando no sonho, porque meu filho estava indo embora. Mas de repente o meu marido disse: Ana, não se preocupe, ele vai ficar bem. Eu vou cuidar dele. Agora é a minha vez. Ana e Luiz estão agora começando a aproveitar melhor a vida que sonhavam e que acharam ter perdido para sempre no 11 de setembro. Mas ainda sem nenhuma situação legal nos Estados Unidos, o sonho deles pode facilmente não se realizar. Nat Geo. Para aqueles que escaparam por pouco vivos no 11 de setembro, a morte de muitos amigos e colegas tem voltado para assombrá-los. Ao ouvir as gravações das mensagens de rádio de 11 de setembro, que foram a público em agosto de 2005, tudo voltou para o capitão Wal Fuentes, saudado como herói de 11 de setembro. A coragem que eu vi esta manhã, a coragem que vi naquele dia, mas que eu vi inteira esta manhã, não tem igual. Eu sei quem são os heróis, fui testemunha deles. Ser colocado na classe deles... Nossa, é como o sonho americano de um garoto de origem hispânica que não fala a língua, que via o bombeiro trabalhando. Harumi Sugiyama voltou para Tóquio com seus 3 filhos um ano depois de 11 de setembro. Como muitas famílias desse dia, sua casa tem homenagens especiais ao marido Ishi. O filho mais novo, Soya, hoje tem 10 anos. Esta é uma foto de quando eu era bebê nos Estados Unidos. Meu filho Soya nasceu nos Estados Unidos. Tem cidadania americana.
Quando fiquei grávida dele, meu marido disse: quando esta criança nascer, vai nascer nos Estados Unidos. E terá cidadania americana. Não é ótimo? No cemitério em Westchester, estado de Nova York, Boris Bebilovsky enterrou sua esposa Helena. Nas visitas regulares, Boris fala com ela sobre os sonhos deles e sobre como o filho está indo. Helena, amamos você e temos saudades. Temos orgulho de seu filho. O sonho que acalentou toda a sua vida está se tornando realidade. Ele está numa ótima escola, está indo bem no trabalho, pode ter muito orgulho dele. Sempre vou me lembrar do quanto minha mãe me amava e se preocupava comigo. Ela me ajudava em tudo, me encorajava a dar o melhor de mim. É disso que eu vou me lembrar. E também o quanto ela era excepcional, estudando à noite, trabalhando de dia e ainda ter tempo para eu não me sentir negligenciado. Passava um tempo comigo, me fazendo sentir muito amado. É isso que eu vou lembrar mais. Apesar de ter lembranças do 11 de setembro e homenagens pessoais do marido Stephen na casa em Long Island, Dory Thompson não recebeu os despojos dele. Entre as homenagens a Stephen, as conquistas escolares de sua filha Emily têm um lugar de honra. Ela foi a oradora da classe no colégio. Foi a primeira da classe. E estes são os vários prêmios que recebeu, no simulado, redação, matemática. Steven não está mais aqui para participar de tudo isso. Mas eu converso com ele quando eu passo por aqui. E toda vez que eu penduro um novo certificado, eu digo: Steven, veja o que a Emily ganhou, não é incrível? Para Emily, seguir os passos do pai nem sempre foi fácil. Matemática sempre foi a minha maior preocupação, porque ele era bom nisso e eu também queria ser boa. No segundo semestre do ano passado, fiz álgebra linear, que era bem diferente. E eu fiquei tipo, uau, foi bem difícil, porque era algo novo, que eu nunca tinha feito antes. Não entendi direito e tive muitos problemas. Às vezes sentia que o estava decepcionando, porque não estava entendendo. Mas depois vi que era bobagem e que ele sempre teria orgulho de mim. Eu sempre dou o melhor de mim, e é isso que importa. Ana Soria está construindo uma nova vida para ela em Nova York. Ela se diplomou como chefe confeiteira e está vivendo o sonho que inicialmente trouxe ela e o marido aos Estados Unidos. Fiquei muito surpresa por ter conseguido e ao mesmo tempo feliz, porque não foi fácil. Mas não é impossível. Como Ana, o filho Luiz está conquistando o seu sonho e de seu pai. Ele está para se formar na Universidade de Siracusa em fotografia de arte. Um dos meus projetos ainda está em andamento e vai continuar assim até eu finalmente conseguir visitar o país natal de minha mãe. Não sei se posso chamar de meu país natal. Eu nunca estive lá. Então eu não me lembro dele e passou muito tempo. E o projeto é basicamente sobre a minha mãe. É uma homenagem para ela. Com o apoio contínuo da advogada Deborah Brown Steinberger, Luiz e sua mãe esperam se tornar cidadãos americanos. Será o último passo na busca para conquistar o sonho americano. Estou feliz onde estou agora. Nós dois estamos bem. Ainda dou apoio a ela, mas agora sei que não preciso ser forte como antes. E pensava que era. Janice Brooks voltou para a Inglaterra 5 anos depois do 11 de setembro. Um livro especial homenageando seus colegas na Eurobroker que morreram no dia 11 de setembro
É um lembrete positivo dos amigos que Janice perdeu naquele dia. Não é a melhor foto dele, devo dizer, mas é muito bonita. E mostra que homem genuíno ele era. E ele era um bom amigo. Desde 11 de setembro, Bruno Bélinger voltou para a França com sua família. Eles vivem perto de Paris, mas Bruno ainda sonha em um dia voltar a Nova York. Gostaria de voltar para aquelas torres, de encontrar de novo o ideal que está temporariamente perdido. Mostrar que o ideal não pode ser destruído, que ele continua vivo, que você pode simplesmente reconstruí-lo, melhorá-lo e torná-lo maior ainda. Como um desafio, uma resposta. Este é o meu sonho. Versão Marshmallow São Paulo.